É a manchete 2. Trump bate novo recorde em desaprovação e atinge quase 60%, aponta a pesquisa. Economia é a maior queixa. E inflação, né, Socorro? Inflação, economia. A gente vai ver agora os números dessa pesquisa que foi feita pelo Instituto que é brasileiro, o Instituto Atlas Intel, ou Intel, que foi feita de 4 a 7 de maio de 2026, com 2.069 americanos adultos. A margem de erro aí é de mais ou menos, para mais ou para menos 2%. Lembrando que são 2.069 americanos, a maioria homens, brancos, com uma renda alta, mais de 100 mil dólares por ano, mas eles não especificaram se republicanos, democratas ou independentes. Então, vamos agora para a primeira pergunta da pesquisa. Você aprova ou desaprova o trabalho que Donald Trump está fazendo como presidente? Aprovam 39,5%, desaprovam 59,8% e não souberam responder, não soube 0,7%. Segunda pergunta, como você avalia o desempenho de Donald Trump como presidente? Ruim, muito ruim, para 60%. Excelente ou bom, 37,2%. E regular, 2,7%. Outros tópicos que a gente pegou dessa pesquisa, para 59% dos entrevistados, 59% dos entrevistados consideram a economia dos Estados Unidos ruim. Para quase 49%, a inflação e o custo de vida são os maiores desafios que os Estados Unidos enfrentam atualmente. 55,5% dos entrevistados disseram que a situação econômica pessoal piorou com as políticas econômicas de Trump. E 52% dos entrevistados acham que a economia dos Estados Unidos vai piorar nos próximos 6 meses. Amadeu. Franci, nem esses números fazem o Trump acordar? Nem, Amadeu. Por mais que ele demonstre uma certa preocupação, especialmente ali em reduzir os danos da guerra com o Irã, que vem impactando na economia dos Estados Unidos, eu diria que essa preocupação dele vem mais por conta da pressão de aliados do que dos números, porque o Trump, o seu histórico político é um histórico de desconfiar da sua queda na popularidade. Ele sempre levantou uma série de dúvidas em relação a pesquisas de desempenho, também pesquisas eleitorais. Então, ele é um cético, é um negacionista quando se trata de uma avaliação do seu governo, tanto que todos os veículos que divulgam pesquisas que não são boas para o Trump, ele adota uma campanha de descredibilizar aquele veículo de imprensa, de comunicação, ou até mesmo, em alguns casos, de processá-los. Ou será, Eliezer, que ele acredita que isso é circunstancial e ele pode reverter? Sim, eu acredito que sempre pensa em reverter, em, de alguma forma, ser melhor compreendido pelas suas atitudes, o que tem sido bastante difícil ultimamente. Agora, Amadeu, me chamou a atenção o fato de um instituto brasileiro ter tido a preocupação... Não é a primeira, viu? Essa é a terceira vez que o Instituto faz essa pesquisa nos Estados Unidos. Isso, então eu vejo que o recado é também para o Brasil, porque muitos acham que lá se vive às mil maravilhas, que não se tem problemas, que é um governo que atende a todos os anseios sociais, e o Instituto Brasileiro, coletando os dados, passa essa mensagem ao Brasil, que o índice maior é de reprovação. Mas lembrando que, Socorro, esses números são semelhantes aos que os institutos americanos têm colhido, né? Olha, Amadeu, a pesquisa que a gente falou, acho que uma semana,
que aí realmente foi o recorde de desaprovação do Trump. Foi uma pesquisa do Instituto Ipsos, que fez para a ABC News e o Washington Post. E nessa pesquisa, a desaprovação do presidente é de 62%. É mais alta ainda que no Instituto, no Atlas Intel. Ali, se você vai para a margem de erro de um ou de outro, a gente admite que eles captaram o mesmo sentimento. Exato. Não é verdade, Cecília? Verdade, Amadeu, até porque é uma pesquisa feita ali com o mesmo público, então não teria como dar um resultado diferente. E, para além disso, não ter como dar um resultado diferente, esses números também já mostram, né, como as pessoas elas estão, de fato, enxergando esse governo com uma desaprovação muito grande e, com certeza, ele não vai fazer nada para mudar esse parâmetro, porque já vem vindo de uma crescente, né? Já vem de uma desaprovação e ele continua tendo as mesmas investidas, os mesmos posicionamentos, então acredito que isso não influencia em muita coisa. Quer dizer, você está dizendo que o cenário para ele só está piorando, não é isso? Olha só, e lembrando também para você, viu, Eliezer, e para a nossa audiência, já houve tempo em que institutos americanos pesquisavam o Brasil. O Gallup é um exemplo, inclusive, eu nem sei se ele ainda existe. Tenho a impressão que no Brasil não tem mais, mas não sei se ele ainda subsiste na América. Instituto Gallup. Tem uma pergunta para os jogadores, Amadeu, para vocês doutora. todos. Porque eles também perguntaram, eles não disseram a porcentagem de democratas, de republicanos, a pesquisa não mencionou. Mas eles perguntaram quem os republicanos apoiariam nas primárias para ser o candidato à eleição presidencial, para substituir o Trump. E eu quero saber se vocês acham qual foi o candidato mais votado, se foi o secretário de Estado Marco Rubio ou se foi o vice-presidente J.D. Vance. Vamos lá, Ari. O que vocês acham? Eu acho que foi o Marco Rubio. Você, Cecília? Acho que foi o Marco Rubio. E você, Eliane? Também acompanho. E você, França? Marco Rubio, Amadeu, é mais... Eu acho que foi o J.D. Vance. Vai, Socorro. Vamos lá, J.D. Vance teve 29,6% das intenções. E o Marco Rubio, 45,4%. Está bem na frente. Marco Rubio está na frente. Vamos agora para... Esse é um problema.